Marcos, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem,
ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representá-lo-emos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4. Este capítulo introduz o verdadeiro caráter e o resultado do seu serviço, e toda a história do serviço que devia realizar-se num futuro muito distante. Assim como a responsabilidade dos discípulos quanto à parte que teriam nele, e a paz de todo aquele que se entregasse a Deus, cumprindo-o. As tempestades que sobreviriam e que exerceriam a fé, enquanto que Jesus, aparentemente, se não ocupasse dos seus. E a justa confiança da fé, assim como o poder que a sustinha. Todo o caráter da obra, quer nesse momento, quer até a vinda do Senhor, é descrito neste 4º capítulo. O Senhor recomeça nele o seu habitual trabalho de instrução, mas em relação com o desenvolvimento que acabava de ter lugar nas suas relações com os judeus. Ele semeia, já não procura fruto na sua vinha. Vemos no verso 11 como é acentuada a distinção entre os judeus e os seus discípulos. A estes era dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
Mas para aqueles que estavam de fora, todas estas coisas eram tratadas por parábolas. Não repetirei aqui as observações que fiz quando falei desta parábola em Mateus. Mas o que se segue a partir do verso 21 pertence essencialmente ao Evangelho segundo Marcos. Temos isso como o Senhor se ocupava da pregação do Evangelho do Reino e como confiava a outros também a pregação do mesmo Evangelho. Ele era semeador e semeava a palavra. Este era o seu serviço e era de igual modo o deles. Mas acende-se uma candeia para ser escondida? Aliás, nada será escondido. Se o homem não põe em evidência a verdade que recebeu, Deus revelará todas as coisas. Que todos tomem nota disto. No verso 24, o Senhor aplica este princípio aos seus discípulos. Deviam prestar atenção aos que ouviam, porque Deus agirá a seu respeito segundo a sua fidelidade no ministério da palavra que lhes foi confiada. O amor de Deus enviava aos homens a palavra da graça e do reino. E o objetivo do serviço confiado aos discípulos era fazê-la chegar à consciência dos homens. Cristo comunicava aos discípulos e estes deviam fazê-la chegar aos outros homens em toda a sua plenitude. Segundo a medida com que derem livre curso a este testemunho de amor, conforme o dom que tiverem recebido, assim lhes será dado a eles no governo de Deus. Se eles dessem ouvidos àquilo que lhes comunicavam, receberiam ainda mais, porque, regra geral, todo aquele que realizasse o que lhe fosse concedido receberia ainda mais, e aquele que verdadeiramente o não conseguisse, até o que tinha lhe seria tirado. Depois o Senhor revela o que terá lugar acerca de si próprio. Ele tinha semeado, e assim como a semente brota e cresce sem intervenção alguma do semeador, Cristo deixaria que o Evangelho se propagasse pelo mundo sem aparentemente interferir, sendo o caráter especial do reino o fato de o rei não estar nele. Mas quando chegar o tempo da ceifa, o semeador terá outra vez de se ocupar dela. Assim seria com Jesus. Ele virá outra vez para se ocupar da ceifa. Ele estava pessoalmente comprometido na sementeira e na ceifa. No intervalo, tudo continuaria como se as coisas estivessem entregues a si próprias, realmente sem a intervenção do Senhor em pessoa. O Senhor emprega outra semelhança para descrever o caráter do reino. Verso 30. A pequenina semente que ele semeia tornar-se-á num grande sistema, sumamente elevado na terra, capaz de proteger temporalmente aqueles que a ele se abrigarem. Assim, encontramos aqui a obra da pregação da palavra de Deus, a responsabilidade dos obreiros aos quais o Senhor vai confiar essa pregação durante a sua ausência. A atividade do Senhor no princípio e no fim, no tempo da sementeira e no tempo da ceifa, conservando-se ele próprio afastado durante o intervalo desses dois acontecimentos. Finalmente, a formação de um grande poder terrestre, como resultado da verdade que o Senhor pregava e que criara um pequeno núcleo em redor de si. Restava ao Senhor mostrar ainda uma parte da história daqueles que o seguiam. Encontrariam dificuldades gravíssimas no seu caminho. O inimigo levantaria uma grande tormenta contra eles. Versos 35 a 41. Aparentemente, Cristo não se preocupou com a situação deles. Eles chamam-no e despertam-no em altos gritos, aos quais ele responde em graça. Ele fala ao vento e ao mar, e segue-se uma grande bonança.
Mas, ao mesmo tempo, o Senhor censura a incredulidade deles. Deveriam ter contado com ele e com o seu poder divino, e não pensarem que ele pudesse ser engolido pelas ondas. Deveriam ter se lembrado das suas relações com ele, que, por graça, estavam associados com ele. Que tranquilidade a sua! O temporal não o perturba. Consagrado à sua obra, descansou no momento em que o serviço não requeria sua atividade. Descansou durante a viagem. O seu serviço apenas lhe permitia esses momentos arrancados pelas circunstâncias ao seu trabalho. A sua divina tranquilidade, que não conhecia desconfiança, permitia-lhe dormir durante a tempestade. Não acontecia assim com os discípulos. Esquecendo o poder, ignorando a glória daquele que se encontrava com eles, não pensavam senão em si próprios, como se Jesus os tivesse esquecido. Uma palavra sua mostra em si o Senhor da criação. Tal é o verdadeiro estado dos discípulos quando Israel é posto de lado. O temporal levanta-se e Jesus não parece dar-lhe atenção. Ora, a fé deveria ter reconhecido que eles se encontravam no mesmo barco com ele. Quer dizer, se Jesus deixa a semente que tem semeado para crescer até a ceifa, nem por isso deixa de estar no mesmo barco. Compartilha, verdadeiramente, a sorte dos seus seguidores, ou antes, eles compartilham da sua. Os perigos são os mesmos em que ele e a sua obra se encontram. Quer dizer que não há perigo nenhum. E quão grande é a loucura da incredulidade supor por um instante, quando o Filho de Deus veio a este mundo para cumprir a redenção e os desígnios estabelecidos de Deus, que aos olhos do homem, por uma tempestade acidental, ele e toda a sua obra se afundavam subitamente no lago. Encontramo-nos, bendito seja o seu nome, no mesmo barco com ele. Se o Filho de Deus não perece, nós também não pereceremos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.